Você sente que está mudando, mas, junto com essa mudança, vem o silêncio, vem os afastamentos, aquela amizade que esfriou, aquela conexão que não faz mais sentido. E o que era familiar, agora parece estranho. Você não é mais chamado, não se sente encaixado. E o que mais dói é que você ainda se importa. No fundo, tudo o que queria era crescer e ser respeitado. Mas o que encontrou foi distância, silêncio e uma sensação amarga de solidão. O que poucos falam é que a evolução tem um custo emocional. E esse custo, às vezes, é se ver caminhando sozinho, mesmo cercado de gente. Mas talvez isso não seja um fim. Talvez seja um renascimento. Talvez esse afastamento não seja um castigo, seja um sinal de que você está deixando de ser moldado pelos outros, para finalmente se tornar você. Esse vídeo é sobre isso, sobre a dor de quem está crescendo e descobrindo que muitas vezes crescer é se afastar. Quando você começa a evoluir, algo quebra. Não é só dentro de você, é ao redor também. Porque mudar não é apenas mudar hábitos, é mudar a forma como você se relaciona com o mundo. E isso, inevitavelmente, desorganiza os padrões dos outros. Você começa a dizer não, a parar de se justificar, a não se culpar por priorizar sua paz. E de repente, as pessoas não reconhecem mais você. Elas dizem que você está diferente, mais frio, mais distante, menos acessível. Mas o que elas estão sentindo é a falta da versão sua que era moldável, aquela que dizia sim para tudo, que suportava demais, engolia demais, cedia demais. Quando você se posiciona, você quebra um contrato silencioso, o contrato de que você sempre estaria ali, fácil, disponível, submisso. E isso gera incômodo, porque sua mudança obriga o outro a se rever. E muitos preferem se afastar, a se enxergar. O estoicismo entende isso como parte do preço da verdade. Marco Aurélio escreveu: "Você pode viver em qualquer lugar, desde que esteja em paz consigo mesmo." A verdadeira paz não é agradar todos, é viver alinhado com sua consciência. Crescer emocionalmente é deixar de funcionar como um robô programado por expectativas alheias. É começar a viver por princípios e não por aceitação. E isso assusta quem ainda vive tentando agradar o mundo. Você não é mais previsível e, por isso, se torna perigoso, pelo simples fato de estar se tornando livre. Nem todo afastamento é rejeição. Às vezes, é só o mundo mostrando que você já não se encaixa nos mesmos moldes. Você não está se perdendo, você está se encontrando. Mesmo que isso, no início, pareça solidão. Você já percebeu? Os lugares que antes te faziam bem, hoje te cansam. As conversas que antes te empolgavam, agora soam vazias. Você está ali, mas já não se sente mais parte. Isso é um tipo sutil de luto. Você ainda lembra com carinho, sente saudade, mas por dentro algo mudou. E essa mudança é irreversível, porque você não consegue mais fingir que está confortável onde só existe repetição, cobrança, superficialidade. Mas mesmo sabendo que não pertence mais, ainda dói. Porque há uma culpa silenciosa que acompanha quem cresce. A culpa de se afastar, de não se empolgar mais, de não querer voltar ao que já foi casa. Você começa a duvidar de si. Será que sou eu que estou exigente demais? Será que estou me isolando? Será que perdi a leveza? Mas não, você não perdeu a leveza. Você ganhou profundidade. E quanto mais profundo você se torna, menos tolerância tem com o que é raso. O estoicismo ensina: o verdadeiro pertencimento não está fora, está no alinhamento interno. Marco Aurélio escreveu: "Você pode viver em qualquer lugar, desde que esteja em paz consigo mesmo." A dor de não caber mais é o sinal de que você está se expandindo, e expansão exige espaço, exige silêncio, exige rupturas que, mesmo sem brigas, são dolorosas, porque são fins que acontecem no invisível, sem despedida, sem explicação.
Mas esses fins não são fracassos, são transições. Você não perdeu pessoas, perdeu versões antigas de si, que dependiam daquelas pessoas. Hoje, você precisa de outros ambientes, outros ritmos, outros vínculos. E tudo bem, não é superioridade, é coerência. Crescer dói porque exige renúncia, mas a dor de crescer é sempre menor do que a dor de se trair. Você não deixou ninguém para trás. Você apenas parou de se deixar de lado para continuar cabendo. Essa dor que você sente agora é maturidade nascendo. E a maturidade, às vezes, se parece com solidão. Mas é, na verdade, o início da liberdade. Você já se perguntou por que algumas relações desaparecem do nada? Sem briga, sem explicação, apenas somem. Na verdade, elas não somem do nada. Elas se sustentavam em contratos invisíveis, acordos silenciosos, baseados em dor comum, em reclamações mútuas, em padrões disfuncionais que vocês compartilhavam sem perceber. E quando você começa a crescer, a curar, a se responsabilizar, você quebra esse contrato, não por maldade, mas por consciência. Você não quer mais viver se queixando, não quer mais alimentar a dor como ponto de encontro. Você cansou de girar em círculos emocionais com quem só quer colo para a própria fuga. E aí, o outro sente. Sente que você mudou o tom. Sente que você não alimenta mais a lamentação. Sente que você quer ir. E ele ainda quer ficar. Mas ao invés de conversar sobre isso, ele se afasta, se ofende. Interpreta sua evolução como abandono. Porque para quem ainda vive preso na dor, qualquer tentativa de liberdade soa como traição. Mas você não saiu por desprezo, você saiu por lucidez. Porque percebeu que manter vínculos baseados em sofrimento comum é perpetuar sua própria estagnação. O estoicismo ensina a romper com os ciclos que não nos conduzem à virtude. Epicteto dizia: evite a companhia daqueles que fazem você se esquecer de quem está tentando se tornar. Rompimentos silenciosos doem, mas são honestos. Você apenas parou de nutrir o que te prendia. E isso exige uma nova lealdade. Lealdade a si mesmo. Algumas pessoas só estavam ali porque você ainda se permitia ser pequeno. Quando você cresceu, elas perderam onde se apoiar e foram embora. Isso não é ingratidão. É reconfiguração. E a sua alma sabe disso. Ela sente a leveza, mesmo dentro da dor. Você não abandonou ninguém. Você só deixou de se abandonar para manter contratos que não te cabem mais. Romper esses laços dói. Mas continuar neles dói mais. A maturidade começa quando você escolhe ser leal à sua consciência, mesmo que isso te custe algumas companhias. No início, crescer parece um erro. Você sente que está se afastando de tudo. As mensagens diminuem, os convites cessam, o contato desaparece. Você sente como se estivesse sendo esquecido, mas na verdade está sendo convidado a se lembrar de si. A fase da solidão é inevitável para quem escolhe evoluir de verdade, porque o crescimento não é um espetáculo. É uma travessia, silenciosa, interna, profunda. É nessa travessia que você começa a perceber que não está perdendo pessoas, está perdendo as versões de si que dependiam de aprovação, aplauso, presença constante. Você começa a viver com menos barulho, menos exigência externa, menos necessidade de aceitação. E é aí, nesse espaço limpo, que algo novo começa a surgir. Autenticidade. Você para de se ajustar para agradar. Para de buscar temas comuns para se encaixar. Para de rir do que não tem mais graça, só para manter o clima leve. Você começa a falar o que pensa, a escolher com mais clareza, a respeitar seus limites sem culpa. E o mais curioso, quanto mais você se afasta do que era falso, mais você se aproxima de quem realmente é. O estoico entende o valor da solidão. Marco Aurélio escrevia para si, não para ser lido, mas para manter sua integridade mesmo quando tudo ao redor gritava em outra direção. A solidão do crescimento parece um exílio no início,
mas com o tempo se revela como um templo, onde a alma respira, onde o ego se organiza, onde a consciência floresce. E quando essa nova versão de você começa a emergir, ela já não precisa ser validada. Ela apenas existe, com presença, com verdade, com sobriedade. Você não está isolado, está em transição. E toda transição exige silêncio, exige dor, mas também exige verdade. A solidão não é ausência, é solo fértil. E é nesse solo que a sua autenticidade finalmente começa a nascer. Você está mudando, está se olhando com mais profundidade, assumindo responsabilidades, cortando excessos, escolhendo a coerência. Mas nem todos ao seu redor estão dispostos a fazer o mesmo. E aos poucos, você percebe que sua presença começa a incomodar. O que antes era conversa leve, agora vira tensão. O que era afinidade, vira silêncio. Alguns se afastam, outros criticam. Alguns te acusam de ter mudado demais. E você se pergunta, por que minha evolução está afastando quem dizia me querer bem? A resposta é simples e dura. Sua mudança obriga o outro a olhar para onde ele ainda se recusa a olhar. Evoluir exige confronto interno, e muitos preferem fugir disso. Preferem a repetição ao questionamento. Preferem a superfície à profundidade. Quando você cresce, você se torna um espelho. E nem todo mundo está pronto para se ver. O estoicismo entende isso como um teste de integridade. Sêneca escreveu: prefira o respeito à popularidade. Porque crescer nem sempre te deixa mais querido, mas te torna mais inteiro. Você não foi rejeitado por ter errado. Foi rejeitado porque sua mudança escancarou a estagnação alheia. E por isso, o afastamento não é falha sua. É só um sinal de que sua frequência mudou. Você precisa aceitar. O caminho da coerência é estreito. E, às vezes, é solitário. Mas ele leva longe. É melhor seguir só com lucidez do que acompanhado pela dependência emocional mútua. Quem não quer crescer com você, inevitavelmente ficará para trás. E tudo bem. Nem todos estão prontos para acompanhar sua verdade, e isso não significa que você deve recuar. Sua evolução é um filtro, e os que não suportam o seu brilho provam que só sabiam lidar com sua sombra. Continue, mesmo que em silêncio, mesmo que em minoria, porque crescer é se tornar raro. E ser raro é, muitas vezes, ser incompreendido. Você está crescendo, mas não está anunciando, está mudando, sem avisar ninguém, sem grandes declarações, sem pedir licença. Só que aos poucos, você nota, as pessoas começam a se afastar, a te olhar diferente, a chamar sua nova postura de frieza, distância, arrogância. Mas o que elas não percebem é que seu silêncio não é desprezo, é foco, é presença, é profundidade. E o mundo de hoje, acostumado com barulho, performance e necessidade de atenção, não sabe o que fazer com alguém que não precisa provar mais nada. Você não está mais disponível como antes, não responde na mesma velocidade, não participa de todas as rodas, não comenta tudo, porque agora você escolhe com mais critério, você filtra, você respeita seu tempo, sua paz, e isso assusta. O crescimento silencioso não gera aplausos, porque não é espetáculo. Não busca palmas, busca estrutura. Sêneca diria, prefira o respeito à popularidade. E é isso que está acontecendo. Você está deixando de ser acessível para todos, para ser verdadeiro com você. E, naturalmente, isso gera distanciamento, porque sua energia agora não está mais disponível para qualquer estímulo. Sua atenção se tornou seletiva, sua palavra mais rara, sua entrega mais intencional. Você não está se isolando, você está se organizando, está construindo presença. E presença assusta quem só sabe viver de aparências. Você não está frio, você está sóbrio, você não está distante, você está centrado. O crescimento não vem com festa, vem com silêncio e, às vezes, com solidão. Mas no fim, esse silêncio se transforma em respeito,
E essa solidão, em solidez. Você se sente mal por se afastar, mesmo sabendo que era necessário, mesmo tendo feito com respeito, com cuidado, com verdade. Ainda assim, a culpa aparece. Você sente como se tivesse traído algo, como se estivesse sendo egoísta, como se proteger a si mesmo fosse errado. Mas essa culpa não é atual. Ela é antiga. É herança do seu antigo sistema de validação. Aquele que te ensinou que para ser aceito, você precisava ceder. Precisava estar sempre disponível, sempre compreensivo, sempre dizendo sim. Você aprendeu que amor vinha com esforço, que pertencer exigia adaptação, que agradar era a única forma de manter vínculos. E agora, ao dizer não, ao escolher ambientes mais maduros, ao não tolerar mais relações rasas, algo dentro de você se sente em dívida. Mas não é culpa. É desconforto por estar quebrando um padrão. E quebrar padrões sempre vem com dor. Mas também vem com liberdade. O estoico entende que crescer é contrariar antigos vícios emocionais. E um dos mais profundos é o vício de ser aceito a qualquer custo. Marco Aurélio escreveu: "Seja fiel ao que te fortalece, mesmo que isso te afaste do que te agradava." A verdade é que você não está sendo frio, nem ingrato, nem soberbo. Você só parou de pedir permissão para existir do seu jeito. E isso incomoda. Porque quem se acostumou com a sua versão moldável não sabe lidar com a sua versão inteira. Mas essa culpa é o último elo com o antigo você. E você não precisa mais dele. Você pode escolher viver com clareza, com sobriedade, com respeito, sem precisar se justificar por evoluir. A culpa que você sente não é sua consciência te condenando. É o reflexo do que te ensinaram sobre amor. Nada vai mudar, enquanto você continuar confundindo proteção com abandono. O crescimento exige firmeza, e quem te ama de verdade vai entender, mesmo que demore. Nem todos se afastam, alguns ficam, silenciosamente, com maturidade, com presença. Essas pessoas não te cobram por ter mudado, não te culpam por precisar de silêncio, não exigem que você seja como antes. Elas te respeitam, porque não estavam apenas pela conveniência, estavam por quem você é, não por quem você finge ser. E é aí que você entende. O afastamento não é punição, é filtro. Com o tempo, a vida vai selecionando quem realmente tem estrutura emocional para caminhar com você. E só fica quem não se assusta com a sua verdade, com a sua profundidade, com a sua presença mais sóbria. Você não precisa mais agradar para manter ninguém. Não precisa mais esconder partes de si para ser aceito. O que sobra é real. E o que vai, nunca foi. O estoico reconhece esse processo como depuração. Não é rejeição, é purificação dos vínculos. Sêneca dizia: "Os verdadeiros amigos são raros, mas suficientes." E é exatamente isso. Porque agora, você não busca quantidade, busca qualidade. Não busca companhia constante, busca conexão coerente. Relações que sobrevivem à sua evolução são vínculos forjados na autenticidade, não na expectativa, não na barganha. E por isso, duram. Mesmo que poucas, mesmo que discretas. Você passa a ter paz com o que é pequeno, mas verdadeiro. E isso vale mais do que qualquer multidão. A dor da perda cede espaço à paz de ser respeitado. Você não precisa de muitos ao seu redor, precisa de poucos. Que fiquem mesmo quando você muda. A sua evolução não afasta todo mundo. Ela só revela quem é capaz de amar. O seu eu mais verdadeiro. Você passou anos acreditando que precisava agradar para ser aceito. Dizia sim quando queria dizer não. Sorria para manter o clima. Se calava para não gerar atrito. Se moldava para caber. E isso te drenava. Porque agradar é um esforço constante de evitar rejeição. É viver em alerta. É controlar reações alheias como se sua existência dependesse da validação dos outros. Mas chega um ponto em que isso não sustenta mais. Sua alma pede liberdade, pede coerência,
pede descanso. E é nesse ponto que você começa a soltar. Soltar a necessidade de aprovação. Soltar o medo de ser mal interpretado. Soltar a dependência emocional que te fazia confundir afeto com submissão. E aí, algo muda. Você começa a se posicionar, a dizer não, sem se explicar tanto, a deixar claro o que aceita e o que não tolera mais. E muitos estranham. Alguns se ofendem, outros se afastam, porque estavam acostumados com a sua versão frágil, aquela que fazia concessões para manter a paz. Mas agora, você não faz mais concessões emocionais só para manter vínculos. Você escolhe a verdade, mesmo que isso custe presença, mesmo que isso reduza o círculo. O estoico entende que a liberdade nasce quando o medo da rejeição morre. Epicteto escreveu: só é livre aquele que não depende do que está fora para viver em paz. E viver em paz, hoje, para você, é parar de se disfarçar. É parar de entregar sua dignidade em troca de aceitação. A partir daqui, você só aceita o que respeita sua essência. O resto, deixa ir. Você não precisa mais agradar para se sentir seguro. Sua segurança agora nasce da sua integridade. Quem só estava na sua vida por conveniência, vai partir. Mas quem estiver por conexão verdadeira, vai permanecer. A liberdade emocional começa no exato momento em que você decide parar de se trair para ser amado. Você está crescendo, mais firme, mais centrado, mais lúcido. Mas como uma árvore, seu crescimento para cima exige algo essencial: deixar cair o que não serve mais. Folhas antigas, galhos frágeis, excessos que antes pareciam indispensáveis. Tudo isso começa a se soltar. Pessoas, hábitos, crenças, vínculos. É natural. Crescer não é só sobre ganhar. É sobre perder o que não sustenta mais a nova altura que você alcança. E sim, algumas dessas folhas eram bonitas. Fizeram sentido. Trouxeram cor. Mas não foram feitas para durar. E segurar o que precisa cair só atrasa o que precisa nascer. Algumas pessoas eram folhas, passageiras, presentes apenas em uma estação da sua vida. Outras eram galhos. Te deram estrutura por um tempo, mas começaram a ceder quando você começou a subir demais. Poucas são raízes, silenciosas, firmes, invisíveis. Essas continuam mesmo quando tudo ao redor muda, mesmo quando você muda. O estoico compreende esse ciclo com serenidade. Marco Aurélio escreveu: a natureza faz o que precisa, o sábio faz o mesmo. Você não força o que não sustenta mais. Você solta, não com raiva, não com pressa, mas com honra. E entende que cada perda, por mais dolorosa, abre espaço para algo mais coerente com a sua nova versão. Porque você não é mais quem começou essa caminhada e não pode continuar carregando tudo que fazia sentido antes. Agora, o essencial é leve, é interno, é silencioso. E quem fica, fica por afinidade com sua verdade, não por apego ao seu passado. Você está crescendo como uma árvore, para cima, para dentro e para longe de tudo que não acompanha mais. Soltar não é rejeitar, é respeitar o ciclo da sua alma. Você não está perdendo, está abrindo espaço. E o que vem depois é clareza, presença, paz. Você está mudando e por isso está perdendo pessoas, espaços, versões antigas de si. Mas entenda isso, não é punição, é purificação. Cada afastamento está filtrando o que é real. Cada silêncio está criando espaço para sua voz interior. Cada ruptura está revelando sua força. Mesmo que no início pareça dor, você não é o mesmo. E por isso, não cabe mais nos mesmos lugares. Mas você também não precisa mais deles, porque agora, pela primeira vez, você está se tornando alguém que se sustenta por dentro. Não por necessidade, mas por consciência. O crescimento te afastou. Sim, mas afastou do que te impedia de crescer mais. Você está em transição, do ruído para a presença, do agrado para a integridade.
da ansiedade por pertencer, para a paz de ser inteiro. O estoico em você está despertando, e ele não lamenta a solidão, ele a honra. Ele a usa como forja, e quando tudo isso passar, e vai passar, você vai olhar para trás e perceber: você não perdeu pessoas. Você só parou de se perder para mantê-las. E isso, meu irmão, é o começo de uma vida guiada pela alma, não pela aprovação. Agora siga, com firmeza, com serenidade, com sobriedade. Você está virando alguém raro. E quem é raro, primeiro é deixado de lado. Depois, é impossível de ser ignorado.